Vamos dar início a mais uma disciplina do nosso curso de Licenciatura em Matemática. Dessa vez nós vamos estar ministrando a disciplina de funções e gráficos, né? De forma do período especial. Lembramos que no nosso curso nós vamos adotar alguns livros, né? E dentre esses livros eu destaco Fundamentos de Matemática Elementar, a parte de conjuntos e funções do GeoCiesi, também o Fundamentos de Matemática Elementar Volume 2, também do lado da coleção do GeoCiesi, que corresponde à parte logaritmos. Nós também vamos adotar dois livros da SBM, da Sociedade Brasileira de Matemática, cujo escritor principal é Elon Lages Lima, que é a Matemática do Ensino Médio, volume 1, e Temas e Problemas. No caso aqui, Temas e Problemas do Ensino Médio. Tá? Esses são os livros que nós vamos estar adotando para o desenvolvimento das nossas aulas. Só lembrando que, dentre esses livros, ainda há outros vastos materiais a qual você poderá estar procurando na internet. Por exemplo, nós indicamos o projeto Medicina, e que lá tem um vasto número de questões, além dos resumos dos conteúdos a serem adotados, tá bom? Então, para não perdermos tempo, vamos dar início à nossa aula. E hoje nós vamos começar com uma pequena introdução às funções. Neste caso, começamos falando sobre par ordenado. Lembrando que ao falar sobre esta parte de funções, essa parte introdutória é para quando você chegar na parte de funções, você já tem uma boa base do que seria um par ordenado, do que é um produto cartesiano, do que é uma relação, pois toda função se baseia a partir dessas definições, a qual nós começamos a falar a partir de agora. Então, o que seria o par ordenado? Ou seja, para cada elemento A e cada elemento B, admitiremos a existência de um terceiro elemento, AB, que denominaremos par ordenado, de modo que se tenha que AB, o par ordenado AB, é igual ao par ordenado CD, se somente se A foi igual a C e B foi igual a D. Neste caso, uma representação gráfica para um par ordenado, sendo considerado dois eixos x e y perpendiculares em O ou em zero, é determinando o plano alfa, ou seja, se você pega aqui dois eixos, um eixo x e um eixo y, a partir desses eixos nós podemos determinar um ponto, ou seja, uma representação de um par ordenado em meio a um plano. Neste caso, observe que eu estou determinando um eixo x, um eixo y, eu poderia ter colocado aqui, em vez de xp, A, em vez de yp, um B, e o ponto P, representado no plano, ele é dado por quem? Por AB, ou no caso aqui, XP, YP. Neste caso, a representação a qual nós acabamos de falar, ela me dá as coordenadas do ponto P, representada por XP, YP, o par ordenado XP, YP, onde nós temos que XP será chamado de abscissa de P. Já o YP será chamado de ordenada de P. O eixo X será chamado de eixo das abscissas. O eixo Y será chamado eixo das ordenadas. E o plano cartesiano alfa será obtido a partir do sistema de eixos cartesianos ortogonal, x, o, y. Portanto, esse plano determinado é o plano cartesiano, e nesse plano cartesiano você vai identificar o eixo x, o eixo y, e todo ponto formado por um par ordenado de coordenadas x, p, y, e, p, eles podem ser representados no plano cartesiano. Tá? E neste caso, falando de plano cartesiano, vem à mente o produto cartesiano. Produto cartesiano de dois conjuntos A e B, não vazios, é o conjunto A vezes B, ou produto cartesiano AB, formado pelos pares ordenados que tem o primeiro termo em A e o segundo termo em B. Ou seja, se eu quero o produto cartesiano de A por B, formado pelos pares ordenados x, y, onde x pertence a A
e Y pertence a B. E no caso, aqui se lê A cartesiano B, ou A produto cartesiano B. Bom, uma primeira observação que eu posso colocar é que, no caso em que os conjuntos A ou B forem vazios, o produto cartesiano será vazio. Se A e B são conjuntos finitos, com M e N elementos, respectivamente, então o produto cartesiano de A por B, ou A em B, é um conjunto finito com M vezes N elementos. E por último, a terceira observação é, se A e B for infinito e nenhum deles for vazio, então A cartesiano B é um conjunto infinito. Bom, o exemplo, dados os conjuntos A, formado por A, E, I, e o conjunto B, formado por M e N, determinar os conjuntos A por B, B por A, no caso o produto cartesiano A por B, B por A ao quadrado e B ao quadrado. Lembrando que A ao quadrado aqui é A cartesiano A e B ao quadrado é B cartesiano B. Bom, primeira coisa, se eu quero o produto cartesiano de A em B, eu vou pegar aqui, na multiplicação, eu vou formar pares ordenados, de tal maneira que o primeiro elemento vem de A e o segundo elemento vem de B. Neste caso, o A se relaciona tanto com M como com N, o E também com M e N, e o I também com M e N, ou seja, o A relaciona-se com M, o A também com N. Ficaria o quê? AM, AN. O E com M e o E com N. É M, é N. Da mesma forma, o I com M e o I com N. Bom, nós podemos também ver que o produto cartesiano de B em A seria o quê? M em A, M em E, M, I, depois N, A, N, E, N, I. E observe que aqui já foi colocado o produto cartesiano de A em B. Ou seja, o A ele se relaciona tanto com M como para N. O E com M e o E com N. O I com M e o I com N. Da mesma forma, se eu quero B por A, seria o que? O M com A, com o E e também com o I. E o N da mesma forma com o A, o N com o E e o N com o I. Bom, mas aqui ficou faltando ainda A ao quadrado, que é o A vezes A, e o B ao quadrado, que é B cartesiano B. Ou seja, o A ao quadrado, ou A cartesiano A, é pegar cada elemento de A e relacionar com ele mesmo, ou seja, o A com o próprio A, o A com o A com o I. Depois você vai pegar o E, faz a mesma coisa com o A, com o E, com o I. E o I, por último, pega com o A, E e o I. Então, neste caso, você vai ter aqui, no caso, 9 elementos. E já já eu falo por que dá 9 elementos. E o B ao quadrado, só para complementar, seria o que? M por ele mesmo e N com N. N com M, N com N. Bom, antes da continuidade, vamos observar aqui que quando eu peguei A ao quadrado, que é A cartesiano A, quantos elementos ele vai ter? Como o conjunto A tem 3 elementos, e ele quer o A em A, você vai multiplicar 3 por 3, que dá 9 elementos. Já quando eu quero B ao quadrado, é B cartesiano B. Portanto, o B tem 2 elementos, então é 2 vezes 2 e me gera 4 elementos. Então, sempre que você quiser saber quantos elementos tem o produto cartesiano, basta multiplicar o número de elementos de um conjunto pelo número de elementos do outro conjunto. Tá? Bom, e falando nisso, se A tem 5 elementos e B tem 7 elementos, determine o número de elementos de A cartesiano B. Ora, o A tem 5 elementos, o B tem 7 elementos, basta multiplicar 5 vezes 7 e você vai ter um total de 35 elementos. Bom, já prosseguindo, vamos mais esse exemplo. Veja que agora ficou um pouquinho diferente. Por quê? Você tem agora um produto cartesiano. No entanto, esse produto cartesiano, você vai notar que o conjunto A é dado por um intervalo e o conjunto D é dado por um valor fixo 2.
Portanto, aqui o procedimento é diferente. Por quê? Nesse intervalo, cada elemento desse intervalo tem que se relacionar com 2, começando do 1 até o 3. Ou seja, se eu pego 1 com 2, o 1,1 com 2, 1,000001 com 2, então todo o intervalo aqui tem que se corresponder com 2. Neste caso, você vai concluir que o valor nesse produto cartesiano de A em B, você vai ter que o primeiro elemento que vem de A, eu vou chamá-lo de X, e esse X está variando, começando no 1, inclusive, até o 3, exclusivo, não está presente. Neste caso, o meu produto cartesiano depende do valor de X, ou seja, depende dos valores do conjunto A. Neste caso, graficamente, o que é que nós vamos notar? Que o 1 seria o valor correspondente a A, ele começa a se relacionar com 2. E à medida que eu vou me deslocando da esquerda para a direita, cada elemento desse intervalo se relaciona com 2. Portanto, você tem aqui uma constante, onde cada elemento do conjunto A está relacionado com os elementos do conjunto de B. Nesse caso, B é igual a somente o elemento 2. Portanto, você teria um segmento de reta, onde em 1 a bolinha é fechada, por quê? Nesse caso, você vai observar que o 1 está presente. Já em 3, a bolinha é aberta, porque ele não está presente no conjunto A. E esse seria o produto cartesiano de A em B, ou seja, seria um X, melhor, seriam os pares ordenados X2, de tal forma que o X seria esse valor presente aqui em A. Tá? Bom, e se eu tiver dois intervalos? Neste caso, facilitado, porque tanto o conjunto A como o conjunto B são fechados. Então, se eu quero o produto cartesiano de A e B, a sua representação só se dá através do gráfico. Neste caso, observe que no gráfico ele está todo o tempo fechado, ou seja, ele vai se movimentar de 1 até 3 em A e o B ele vai se movimentar de 1 até 5. Portanto, ao tomar aqui, se eu fixasse o 1, você teria um intervalo de 1 até 3 como sendo um segmento. Mas se eu pegasse 1,1 aqui em Y, também eu teria um segmento de reta. Mas quando eu percorro de 1 até 5 em Y, neste caso, você vai observar que ele gera esse retângulo, ok? E como é fechado tanto em A como em B, todos eles ficam fechados. Então você teria esse retângulo, incluindo as suas arestas. Bom, relação binária. Dados dois conjuntos A e B, chama-se de relação binária de A em B, todo subconjunto R de A cartesiano B. Ou seja, se você quer uma relação binária, se você tem um produto cartesiano, você vai, vamos dizer assim, olhar para algo mais próximo, ou seja, algo menor. Se você tem um conjunto, daqui seria o produto cartesiano de A em B, a relação vai estar inclusa nesse produto cartesiano. Portanto, R é uma relação binária de A em B, se somente se a relação binária estiver contido no produto cartesiano de A em B. Onde esse A ele vai ser chamado o conjunto de partida da relação. Já o B é o conjunto de chegada ou contradomínio da relação. E mais adiante a gente vai ver que dentro desse contradomínio, se os elementos fizerem parte da relação, nós vamos concluir que ali você tem o conjunto imagem. Tá? Bom, nós vamos agora resolver esse pequeno exemplo, onde você tem dados o conjunto A e B. Observe que o conjunto A tem 5 elementos, o conjunto B também tem 5 elementos. Se eu for fazer aqui A cartesiano B, você vai descobrir que você vai ter 25 elementos. No entanto, quando eu trato da relação R, que seria formado por todos os pares ordenados x e y, pertencente ao produto cartesiano de A por B, eu quero somente nessa relação, onde o x mais y foi igual a 6, cuja soma foi igual a 6. Vamos pegar um exemplo.
Nesse caso, o x pertence a A e o y pertence a B. Se eu pego o x igual a 1 e o y igual a 1, a soma daria 2. Opa, não serve. Então, eu tenho que pegar um elemento de A com um elemento de B e a soma ser igual a 6. Neste caso, você teria 1 mais 5, cuja soma dá 6. Ou seja, esse par ordenado 1, 5 seria parte da minha relação. E neste caso, nós vamos observar que eu tenho os seguintes casos. O 1 com 5. Quem mais? O 3 com 3 e o 5 com 1. Somente esses três pares. E eu posso representar isso através de um diagrama de flechas, onde o 1, você tem aqui na primeira parte o conjunto A. Você pode até colocar aí, né? Neste caso, você coloca aqui. Aqui seria o meu conjunto A. Aqui seria o meu conjunto B. E o que eu vou observar aqui é que o 1 vai ser o 1 do conjunto A. Se relaciona com o 5, o 3 com o 3 e o 5 com 1. Ou seja, a soma deles vai sempre dar igual a 5. E o que eu poderia dizer aqui? No conjunto A, você tem o domínio. O domínio seria formado por 1, 2, 3, 4, 5. Já o contradomínio seria formado por 1, 3, 5, 7 e 9. Mas note que nesse contradomínio eu fiquei restrito a uma pequena parte. Qual foi essa pequena parte? Onde eu tenho apenas aqui 1, 3 e 5. Essa parte tem um nome específico, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, fazer o gráfico da relação de R em R, onde essa relação C seria formada pelos pares ordenados de x e y pertencente a R2, ou seja, R por R, de tal forma que x é maior do que 1 e y é maior do que 2. Se você for olhar o gráfico aqui, deveria estar um pouquinho diferente, tá? Eu já explico por quê. Primeiro, tanto é maior do que 1, o x, como o y é maior do que 2. Portanto, note que aqui você tem um tracejado para quando for 1 para x, e eu tenho um tracejado para o 2 com relação ao y. E veja que aqui foi colocado esta parte toda demarcada, mas aqui deveria ter continuado para cá, tá? O que foi que aconteceu? Devido ao programa que eu estou usando, eu não consegui fazer um pouquinho melhor. Mas aqui você vai ter que continuar aqui acima, tá? E também terei que continuar para a direita. Tá? Ou seja, essa expressão ela se abre, no entanto, ela só acontece do x para cá, né? Ou seja, essa região ela vai ter que continuar aqui, ó. Tá ok? E ela continua também para cá, esse pontilhado, ok? E teria toda essa região aqui e essa região, tudo acima, porque ele diz que o x é maior do que 1 e o y é maior do que 2. Continuando, eu tinha falado a respeito do domínio e do contradomínio, mas não falei da imagem. Então, seja R uma relação de A em B. Chama-se domínio de R o conjunto D de todos os primeiros elementos dos pares ordenados pertencente a R. E neste caso, x pertence ao domínio, somente se existe um y pertencente a B, tal que o x pertence, o par ordenado pertence a R. Nesse caso, o domínio está contido em A. Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho rapidinho. Aqui eu falei, aqui o domínio nesse caso aqui seria formado por 1, 3 e 5. Já a imagem seria formada por 1, 3 e 5. Vamos dar continuidade aqui. Com respeito à imagem, seja R uma relação de A em B, chama-se a imagem de R o conjunto IM, tá? Que não é D. Vamos colocar aqui I e M, de todos os segundos elementos dos pares ordenados pertencente a R. Ou seja, o Y pertence à imagem somente se existe um X pertencente a B, de tal forma que o par ordenado XY pertença a R.
Neste caso, a imagem está contida em B, ou seja, no contradomínio. Então, se A formado por 0, 2, 3, 4 e B formado por 1, 2, 3, 4, 5 e 6, qual é o domínio e a imagem da relação, de tal forma que y é múltiplo de x? Ora, se você for olhar aqui, se o x for igual a 2, quem seriam os múltiplos dele contido em B? Seriam 2, 4 e 6. Se eu pego 3, os múltiplos de 3 seriam 3 e 6. Já os múltiplos de 4 seriam 4. Já o múltiplo de 0, você não vai ter 0 aqui. Portanto, eu paro agora e observo que o 1 e o 5 não têm correspondentes aqui com respeito ao conjunto A, com respeito ao conjunto B. Bom, mas aí você vai ver quem é o domínio e quem é a imagem. O domínio, na relação, você tem os seguintes pares, né? Foi o 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 3, 3, 6 e 4, 4. Nesse caso, o domínio seria formado por quem? Apenas por 2, 3 e 4. Já a imagem seria formada por 2, 3, 4 e 6. Note que esse domínio está contido em A. Já a imagem está contido no contradomínio B. Ok? Bom, eu vou parar por aqui a aula. Note que nós fizemos apenas uma pequena introdução a respeito de funções. Na próxima aula eu falo literalmente do que seria a função e algumas definições importantes a qual você deve conhecer para dar um bom prosseguimento às nossas aulas a respeito de funções, tá? E nessa parte de funções e gráficos, você já notou que eu coloquei um esquema de flechas, mas ao mesmo tempo também eu já comecei a introduzir a parte de gráficos. Lembrando que os livros que nós vamos estar adotando, Fundamentos de Matemática Elementar, o volume 1 e o volume 2, nós temos Matemática do Ensino Médio, volume 1, e Temas e Problemas do Elon Lages, tá? Lembrando que você não deve se ater apenas a estes livros. Você dê uma olhadinha na ementa da disciplina e você poderá ter mais recursos na hora de estudar a nossa disciplina de funções e gráficos. Então, paro por aqui. Na próxima aula eu vou dar continuidade, já falando literalmente do que seria uma função. Lembrando que uma função está muito relacionada ao conceito de relação binária. Então, até a nossa próxima aula e eu espero que você já curta lá no nosso canal esta aula, lá no YouTube, ou ainda mais, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e acompanhe cada vez que a gente colocar mais materiais para vocês, tá ok?